seja muito bem-vinda ao Minuto Parentalidade. Eu sou Beatriz Samaia, orientadora parental, mãe de 2 filhos e apaixonada por tudo que ajuda famílias a criarem vínculos mais profundos e consistentes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre algo que mexe muito comigo, que mexeu muito desde quando eu comecei a estudar desenvolvimento infantil e que talvez também já tenha te tocado sem que você percebesse. A gente pode pensar na nossa vida, nas fases da nossa vida como janelas. Janelas que se abrem quando uma fase se inicia e janelas que se fecham quando essa fase termina. E existe uma janela na nossa vida que ela um dia vai se fechar. Ela fecha de forma um pouco silenciosa, não com muito barulho, não com muito aviso, mas ela se fecha. E eu tô falando da janela dos primeiros anos de vida dos nossos filhos. E tô falando do que a ciência nos diz sobre o peso extraordinário, o impacto enorme desse tempo que aparentemente é comum. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente costuma pensar em marcos, né? Marcos de desenvolvimento. Quando um bebê engatinha, senta, quando ele fala a primeira palavra ou quando ele começa a ler. E esses marcos são muito importantes, claro. Mas a neurociência e a psicologia do desenvolvimento nos mostram algo que vai muito mais fundo. O que mais impacta quem uma criança vai se tornar não são só as conquistas que ela alcança nos primeiros anos, é a qualidade do vínculo que ela forma com quem cuida dela. Essa ideia, essa teoria, ela é revolucionária e ela é extremamente importante. John Bowlby, o psicanalista britânico por trás dessa teoria, que é a teoria do apego, e eu já falei diversas vezes dela em todas as minhas redes sociais, dedicou décadas a estudar exatamente isso. E o que ele encontrou foi transformador. Quando uma criança tem pelo menos um adulto que responde de forma consistente às suas necessidades físicas e emocionais, ou seja, um adulto que a vê, que a acolhe, que está presente mesmo quando é difícil, a criança desenvolve o que a gente chama de apego seguro. E o apego seguro, ele não é só uma ideia bonita, ele é uma base. Ele é uma fundação emocional que essa criança vai carregar para o resto da vida dela. Pesquisas longitudinais, que são aquelas pesquisas que acompanham as crianças por décadas, sabe? Elas mostram que as crianças que têm apego seguro, elas têm mais facilidade para regular suas emoções, elas têm mais resiliência diante de adversidades, elas têm melhores relacionamentos na adolescência e na vida adulta, e até elas têm melhor desempenho escolar. Isso não porque elas são mais inteligentes, porque elas tiveram mais atividades extras, mas porque elas têm uma base interior mais sólida. O apego seguro traz e constrói essa base interior muito profunda. Elas conseguem explorar o mundo com mais segurança porque elas sabem que elas têm um porto seguro para voltar. Daniel Siegel, que ele é um neurocientista psiquiatra, e eu sou muito fã do trabalho dele, porque ele consegue unir a neurociência e a parentalidade de uma forma muito didática e muito especial. Ele tem um jeito que eu acho genial. Ele fala isso como pensando numa imagem assim, muito bonita. Ele fala que a criança ela precisa sentir que nós, cuidadores, nós pais e mães, né, principalmente, nós somos como um farol. A gente não vai estar lá sempre grudado nelas, a gente não vai estar lá sempre o tempo inteiro para proteger, mas a gente sempre vai estar lá, aquele farol, sabe, firme, brilhante, presente, consistente, enquanto ela navega. Então pensa nos nossos filhos navegando pelo mar, mas eles sempre vendo o nosso farol girando ali, brilhando na vista deles. E essa consistência, esse farol, ele é construído no ordinário, gente. Não adianta a gente fugir do comum, do dia a dia. Ele não é construído nas grandes declarações de amor. Ele é construído naquele colo que a gente oferece quando os nossos filhos caem. Ele é construído naquela voz calma, firme e segura que a gente usa mesmo quando a gente está cansado, no olho no olho. Ele é construído quando a gente supre as necessidades físicas, obviamente, mas também as emocionais dos nossos filhos. E, gente, eu sei que talvez, escutando tudo isso, a gente pare e fale assim: nossa, mas Beatriz, espera, eu tô tentando. Só que a vida não para. Eu tenho trabalho, eu tenho casa, outros filhos, eu tenho casamento, enfim, eu tenho responsabilidades e eu não tenho como estar presente o tempo todo. E aí eu trago um dado muito legal e muito importante para nós mães. Ninguém está pedindo que você esteja presente o tempo todo. Nem a ciência pede isso.
O que faz diferença na construção do apego seguro não é só a quantidade de tempo. Não adianta você estar lá o dia inteiro com seu filho, sendo que você não está lá de fato. Você está com a cabeça em outro lugar, você está impaciente, você está fazendo outra coisa, mexendo no seu celular. A qualidade dos momentos em que você está de fato lá importa muito. E também a nossa capacidade de reparar. Ou seja, de quando a gente erra, de quando a gente perde a paciência, a nossa capacidade de voltar e de reconectar. Quando a conexão se perde, a gente volta. Isso é muito importante para a construção do apego seguro. E claro que quando eu falo que não importa só a quantidade de tempo, isso não é uma permissão para a gente se ausentar, mas na verdade é uma convocação para a gente estar presente de verdade quando estamos lá. E é também para a gente ter misericórdia com nós mesmas quando a gente não consegue estar lá. Então, para fechar esse minuto parentalidade, para a gente refletir ao longo do nosso dia com os nossos filhos, a janela dos primeiros anos não é para ser uma pressão, é na verdade para ser um convite. Um convite para olhar para os momentos comuns com olhos diferentes, para a gente entender que o café da manhã que a gente faz todos os dias com os nossos filhos não é simplesmente um protocolo para a gente sair rápido de casa. Essas ações repetidas, elas são tijolinhos na fundação de quem eles vão ser. A gente não precisa ser perfeita. A gente precisa estar presente. Precisa reparar quando a gente erra, precisa acreditar que o que a gente faz todos os dias, no silêncio das nossas casas, importa. E, gente, a ciência confirma, importa muito. Obrigada por estarem aqui comigo no Minuto Parentalidade. Se esse episódio te tocou, compartilha com uma mãe que também precisa ouvir isso hoje. E me segue para não perder os próximos episódios. Até a próxima. Beijos!